Boa noite, né? Cumprimentando aqui o professor Jales, eu cumprimento todos os presentes. Queria parabenizar e agradecer pelo aceite do nosso convite em estar aqui hoje escutando as nossas propostas e propondo, né, o seu plano de governo com relação às áreas correlatas à engenharia. Então, muito obrigado, Reginaldo, pela presença, né? Então, a gente agradece muito, a área agradece muito você estar aqui somando com a gente, tá bom? Então, nós vamos fazer uma breve apresentação, né? E assim que no final da apresentação tem uma parte onde a gente poderá fazer os debates e voltar em algum ponto que o senhor achar interessante, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com a pauta, né? Vou me apresentar, meu nome é Diego, eu estou como presidente da área, né, da Associação dos Engenheiros e Agrônomos da região de Araxá. Aqui tem alguns membros da diretoria e de algumas representações, signatárias que estão aqui com a gente, CREA Júnior, Sinduscom, né, a inspetoria do CREA de Araxá, que estão aqui para somar com a gente também, tá bom? A nossa pauta tem abertura, objetivos, propósitos e apresentação das representações presentes, signatárias da iniciativa das propostas da área, apresentação da instituição, apresentação da diretoria, apresentação dos eixos temáticos, apresentação de carta do CREA aos municípios, abertura para exposição de propostas e debates e agradecimentos e encerramento. Vamos aqui, então, fazer a abertura, né, com os objetivos. Pode passar. Objetivos principais: apresentar propostas para os planos de governo dos candidatos concorrentes ao pleito de chefes do Poder Executivo, tendo em vista o comprometimento, se eleito, de implementação de políticas públicas eficientes, visando o bem-estar e a segurança de toda a sociedade, com uma gestão sustentada em planejamento e estudos técnicos, com visão de curto, médio e longo prazo. Propósitos da área: contribuir, participar, ser ouvida e respeitada como entidade suprapartidária que exerce a cidadania e atua com responsabilidade social. Que o Executivo Municipal mantenha um diálogo permanente com a área, ouça e apoie as nossas ações em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como do equilíbrio ambiental. Que a área, como organização privada, sem fins econômicos, representante dos profissionais associados das áreas de engenharia, agronomia e geociências, tenha assento nos conselhos municipais, assim como o CREA, órgão público, e o Sinduscom Planalto, entidade empresarial. Mais uma vez, né, dizendo aqui quem são as signatárias: a FAIA, que é a Federação das Associações, aqui representada pelo Jean Marcos, Sinduscom, CREA Júnior e a área, né, a nossa associação. Vou fazer uma breve apresentação da nossa instituição para que vocês conheçam, né, para que vocês conheçam. A área, a Associação dos Engenheiros e Agrônomos da região de Araxá, ela foi fundada em 27 de abril de 1992. É uma associação, né, sem fins lucrativos, suprapartidária, sem distinção qualquer. É uma personalidade jurídica de direito privado, que visa representar e defender o interesse dos seus associados, que são os profissionais das áreas de engenharias e agronomias e afins, e se posicionar em prol do bem coletivo da sociedade, né, visando o equilíbrio ambiental. Ela possui representatividade no CREA, a instância máxima regional, né, por meio de um assento de um conselheiro, né, na Câmara Especializada de Engenharia Civil. Então, nós temos uma representatividade efetiva dentro do CREA, além da ligação da inspetoria. Ela foi declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 3.162, de 25 de setembro de 1996, visto os benefícios que a gente consegue trazer para a sociedade, as parcerias que a gente consegue instituir, né? Historicamente, a área sempre apresentou propostas para o Executivo, e muitas delas, e para o Legislativo também, muitas delas foram implantadas pelas gestões municipais. Vamos destacar aqui algumas importantes. O nosso plano diretor, o primeiro do Estado de Minas e o segundo do Brasil, implementado em 2002, foi uma iniciativa, né, uma proposta da área. Junto com esse plano diretor veio a criação do IPDSA, Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, o CONPUR, né, o Conselho Municipal de Política Urbana,
Uma das nossas propostas que foi agora recentemente inaugurada, que a gente tem muito orgulho, que é a duplicação do acesso à BR-262, foi parcialmente implantado, né? A urbanização daquele trecho da Igreja de Santa Rita, hoje até a Bem Brasil, né? A gente almeja que isso seja concluído de forma como planejado, até lá na 262, na interseção com a 262, um cartão postal da cidade, né, uma entrada da cidade. Nós, como instituição, a gente procura qualificar, né, promover cursos de qualificação dos nossos associados. Ao longo da história da área já fizemos vários cursos, né, vários cursos profissionalizantes, cursos de qualificação nas áreas correlatas à formação dos nossos associados. Recentemente, em parceria com a UFOP, está aqui o Hugo participou, se formou recentemente no mestrado em Engenharia de Materiais, uma parceria da associação com a UFOP, né? Então, a gente fomenta a graduação, a especialização, né, dos nossos profissionais. Aqui é um slide muito significativo, que é só para compor aqui a diferença de CREA e área, que são duas instituições diferentes, né, e as pessoas às vezes confundem um pouco. Então, o que é o CREA? O CREA é um órgão público, né, é uma autarquia federal, personalidade jurídica de direito público. Ela constitui um serviço público, né, ela é regida por um presidente eleito por voto dos profissionais. Tem uma Câmara regida com conselheiros, né, são profissionais representantes da sociedade civil, e lá são deliberadas as decisões dessa Câmara, né? O que o CREA faz? O CREA verifica e fiscaliza o exercício das atividades profissionais nas áreas de engenharia, agronomia e geociência, e zela pela ética profissional. Então, qual que é a importância do CREA para a sociedade? O CREA, ele nos mantém regular perante o Conselho, né, nós como profissionais legalizados, e ele fiscaliza, né, ele atua com responsabilidade frente às atividades, garantindo que hajam responsáveis técnicos pelas atividades. Agora, o que é a área? A área é uma entidade de classe, né, ela sem fins lucrativos, voltada a representar e defender o interesse dos associados, de seus associados e da sociedade. Como? Né? Ela promove a interação entre seus associados, defende os seus intuitos, zela pelo cumprimento da legislação, a ética profissional, promove debates, igual a gente está fazendo aqui, opiniões técnicas, compõe comitês, né? Então, essa é o intuito da nossa entidade. Qual que é a importância dela para a sociedade? Através de suas atividades e propostas, visa colaborar com o desenvolvimento sustentável do município, sempre abordando, mas não se limitando a observar questões relacionadas à infraestrutura, planejamento, desenvolvimento, meio ambiente, capacitação profissional, conservação do patrimônio histórico, debates técnicos, entre outros. Uma breve apresentação da nossa diretoria, composta por 26 membros, alguns deles estão aqui, né, presentes. Eu estou presidente, Diego, engenheiro civil, engenheiro mecânico Hugo, vice-presidente, engenheiro eletricista Antônio Alex Serrano, primeiro secretário, Paulo Henrique, engenheiro eletricista, segundo secretário, engenheiro de produção Henrique Valeriano como primeiro tesoureiro, engenheiro civil Jefferson como segundo tesoureiro, diretor de esportes Anderson Rodrigues, engenheiro eletricista, diretor social Egmar Chaves, engenheiro eletricista, diretor de relações públicas, engenheiro civil Rafael, está aqui, representa também o CREA aqui como inspetoria, ele foi eleito para o próximo triênio, né, como representante aqui da inspetoria de Araxá. Diretor representante dos técnicos, Ivan Elisário. No nosso conselho deliberativo, a gente tem a engenheira civil Daniele, engenheiro civil Eduardo Guimarães, que é conselheiro, o Eduardo é o conselheiro indicado pela associação lá na plenária do CREA. Temos engenheiro civil Elcio Barreto Borges, engenheiro agrônomo Fabrício Queiroz, engenheiro civil Geraldo Ponciano, engenheiro civil Jean Marcos, engenheiro civil Pedrinho da Mata. Conselho Fiscal, engenheiro de produção aqui presente Humberto Tomás, engenheiro civil Jaime Nunes, engenheiro mecânico Ronaldo. Suplentes, engenheiro civil Yuri Fernandes, engenheiro civil João Eduardo, engenheiro eletricista e segurança do trabalho Diego Barbosa Noronha, está aqui presente com a gente. Engenheiro de produção, no Conselho de Ética, engenheiro de produção Bruno Carneiro Lana, engenheiro ambiental Domingos Sávio e engenheira civil e ambiental Lilian Thaís de Oliveira Mesquita. Essa é a nossa diretoria.
Nós dividimos a nossa apresentação em 6 eixos que a gente tem como os mais importantes, né, para a implementação como políticas visando o bem-estar e o desenvolvimento do nosso município, né? Que são eles: meio ambiente, engenharia pública, valorização profissional, comitês e conselhos municipais, infraestrutura com planejamento e desenvolvimento. Eu vou pautar eles aqui rapidamente e depois a gente volta discutindo eles, tá ok? No quesito meio ambiente, aterro sanitário e gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva, cooperativa, né? Preservação ambiental nas praças, avenidas e matas no interior e em torno da cidade, programas e parcerias para conscientização nas escolas, criação do viveiro de mudas municipal, identificação e proteção de nascentes no perímetro urbano, reflorestamento compensatório por parte das mineradoras. No quesito engenharia pública é uma lei federal de 24 de dezembro de 2008 que garante assistência técnica profissional gratuita, né, às pessoas de baixa renda. Então, é uma lei muito importante, que se faz necessária no nosso município e que a gente tem uma proposta muito interessante de firmar um convênio com o Poder Executivo para viabilizar a aplicação dessa lei, né? Aqui está dizendo sobre firmar o convênio, né? Depois a gente discute direitinho. Valorização profissional do servidor público municipal. Está pautado também em lei 4.950 de 1966. Essa lei, ela garante o salário mínimo profissional para as diversas classes, para as diversas profissões. O que essa lei visa? Ela visa a valorização profissional. E hoje a gente tem problemas que tem muito se discutido, de processos de contratação, concursos públicos com salários para engenheiros de R$ 1.200, R$ 1.300, isso não é valorização profissional. E nem contratar um engenheiro como analista, como assistente, né? Então, a gente não tem um assistente médico, não, é médico. Né? A gente não tem um analista médico, não, é um médico. Então, a gente tem que valorizar as nossas profissões como um todo. Né? Então, isso é muito, muito importante. Criar um plano de carreira que hoje só há para os servidores públicos da área da educação, né? Então, a gente almeja isso. Compor os comitês e conselhos municipais criados lá atrás, junto com o plano diretor. Isso é uma proposta nossa. Nós, como técnicos, temos uma cadeira nesses conselhos para compor, para somar, né, a esses conselhos que são órgãos consultivos e deliberativos. Então, a gente almeja esse posto lá como técnicos, né, de poder somar com a administração, compondo esses conselhos. No quesito infraestrutura e planejamento, vou fazer uma breve citação sobre cidades, né, desenvolvimento de cidades, de Clark. Cidades consistem num conjunto de realidades extremamente complexas, que constitui o palco de dinâmicas sociais e econômicas, que acontecem em certo espaço físico a partir de um estágio de implantação das infraestruturas urbanas, interagindo com o meio natural, com o meio ambiente natural. Planejar as cidades e criar mecanismos adequados para que esse planejamento direcione realmente o que acontece na cidade é um desafio monumental. É nesse contexto que se insere o planejamento estratégico de longo prazo, entendido como um processo contínuo que busca conduzir a cidade para um futuro desejado, segundo um conjunto de conteúdos, características e requisitos próprios. O planejamento estratégico tem também se revelado um instrumento poderoso para que as cidades em nível mundial enfrentem de forma integrada seus desafios de ordem social, econômica e ambiental. Então, o que a gente quer dizer? Vamos planejar as nossas cidades não para mais um mandato, mas para mais uma geração. Então, a gente tem que pensar a cidade como um todo para 10, 20, 30, 40 anos. E não para daqui 2, 3, 4 anos. Lógico que nós temos questões emergenciais que devem ser tratadas, mas nós devemos sempre planejar as cidades para as próximas gerações, né? Então, essa pauta do planejamento é muito importante, porque a gente vê que a cidade vai crescendo e, às vezes, a infraestrutura não está pronta para receber esse crescimento. Então, a gente tem que aplicar o dinheiro público para desapropriar áreas, para recompensar coisas que já deveriam ter sido planejadas anteriormente. Então, esse dinheiro poderia estar sendo utilizado em outras coisas e está lá para reparar
falhas do passado. Então, a gente pensa em planejamento. Do ponto de vista administrativo, né, esse quesito infraestrutura e planejamento, nós precisamos, já está defasado, desatualizado o nosso plano diretor. Então, nós precisamos rever esse plano diretor. Nós temos uma proposta da instituição e aprovação do projeto arquitetônico anterior à liberação do alvará. Ver-se a viabilidade do empreendimento com o projeto arquitetônico. Depois, para a liberação do alvará de construção, devem ser planejados e observados todos os projetos complementares, para que não haja lá na frente problemas. Projetos estruturais, projetos elétricos, projetos de combate a incêndio, projetos de mobilidade, de acessibilidade, devem ser vistos anteriores à liberação do alvará, para que, quando da concepção da construção, já esteja tudo da forma que tem que ser. Do ponto de vista executivo, para a infraestrutura, né, e o planejamento, já é um propósito antigo de várias entidades, de várias instituições, de várias conversas já pautadas, né, já no passado, que é a implantação do anel viário, para tirar o trânsito de dentro da cidade. A nossa cidade foi crescendo e nós temos, através aqui das mineradoras, graças a Deus, né, nós temos aqui um fluxo muito grande de transporte de veículos pesados, que hoje margeiam a cidade, mas isso deve ser feito de uma forma melhor, com a criação de um anel viário, que já é proposto. Então, a gente quer resgatar esse projeto, que, lógico, que o município não consegue implementar sozinho, mas a gente tem que buscar parceria com os governos federais, com o governo federal, com o governo estadual, para viabilizar a implantação desse anel viário, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Continuando do ponto de vista executivo, nós temos ali a Avenida da Filomena, que as pessoas tratam, mas que na verdade é a Rua Honório de Paiva Abreu, que se estende ali desde o posto DEC até o final, lá na Copasa. Aquela via é uma artéria, né, de todos os bairros, a cidade cresceu muito para lá, e aquela via precisa ser urbanizada. Ela hoje é uma via asfaltada apenas, ela não tem iluminação, ela não tem passeios, a gente precisa cuidar melhor daquela parte da cidade que desenvolveu muito, né? Então, mais um ponto importante é a manutenção e recuperação das estradas rurais. Nossa cidade, ela, além de ser uma cidade industrializada com as mineradoras, ela também tem muita participação dos agricultores, né, da agricultura. Então, nós precisamos cuidar. Está chegando agora a época da chuva e sofrem muito os produtores rurais. Então, o equipamento está quebrado, não dá manutenção na estrada e tem dificuldade de escoamento de produção. Então, a gente tem que cuidar da infraestrutura dessas estradas rurais, né? Tanto manter, quanto desenvolver, quanto recuperar, quanto fazer novas estradas, então, novas pontes, o que for necessário. Os equipamentos, os caminhões vão mudando, tem pontes que são pensadas lá para um caminhãozinho, hoje já é uma carreta, já é um bitrem, então a gente tem que tomar cuidado com essas estradas. Então, continuando do ponto de vista executivo, o problema da mobilidade. Meu Deus, isso é caótico. Um cadeirante aqui, ele até anda na rua. Não tem condição de andar no passeio, né? Não tem infraestrutura, as pessoas invadem as rampas, o cara não quer perder espaço dentro da casa dele, ele faz a rampa lá dentro da calçada. Então, o problema da mobilidade aqui é recorrente em toda a cidade, né? Então, a gente precisa muito fiscalizar com postura, impor regras e que as pessoas reconheçam a necessidade do próximo, porque ninguém sabe amanhã, o dia de amanhã, né? Então, a gente precisa ter muita postura com relação a esse item. Plano de mitigação da intensidade do trânsito no horário de pico no cruzamento da Avenida Amazonas e João Paulo II. Caótico. Nós precisamos de viabilizar algo ali com urgência, porque época de chuva, época de faculdade, aquilo ali não escoa, trava tudo. Então, a gente precisa pensar alguma coisa para aquela região, que é uma região central, né, muito desenvolvida, tem muito comércio, então a gente precisa pensar alguma coisa ali. Do ponto de vista executivo, continuando, tornar a Rua Argeu Alves da Costa uma via preferencial. É a rua da F, que vai até a Sagrada Família. Então, já vi vários acidentes ali, muitos. Então, ela é uma artéria dos bairros. Então, ela precisa ser uma via preferencial. Então, não é preferente quem está subindo dentro do bairro, né? Então, nós temos que mudar aquilo lá.
municipalização dos trechos rodoviários. Tem alguns trechos rodoviários que, na verdade, estão dentro da cidade, fazem parte do perímetro urbano, são ali urbanizados, tem tudo ali em volta, tem comércios, tem empresas, tem casas. Então, a gente precisa municipalizar esses trechos, porque fica solto, ninguém cuida, ninguém olha, é estadual, então a gente precisa trazer isso para a responsabilidade. Onera, mas isso faz parte do escoamento da produção, isso faz parte do fluxo de veículos da cidade, então nós precisamos cuidar ali da Avenida Ministro Olavo Dumont, da entrada da 262 até a Fiat, da Avenida José Ananias de Aguiar, que é o comboio, né? Uma via de escoamento de produção aqui que nem se fala, muito importante para nós. Então nós temos que cuidar disso. E a Avenida Geraldo Porfírio Botelho, que é a avenida ali que interliga até o complexo do Barreiro, que é nosso cartão postal, né? Então nós temos que cuidar. Do ponto de vista do desenvolvimento, Ziza participou da implementação aqui do polo da UFTM, isso já foi quando a faculdade se tornou universidade. Iturama e Araxá ganharam polos, mas é Iturama, né, Ziza? Iturama já desenvolveu, já instalou o polo da universidade e Araxá ficou para trás. Então, nós precisamos resgatar isso. Faculdade traz desenvolvimento, traz circulação no comércio. Então, é muito importante dar visibilidade à cidade. Então, é muito importante a gente continuar o processo de efetivação para trazer esse polo para cá, né? Muito bom para Araxá, muito bom para o entorno, as cidades, pessoas virem estudar aqui, pessoas do Brasil inteiro, então isso torna a visibilidade da cidade muito maior, né, e traz desenvolvimento. E a criação de um plano econômico para de incentivos fiscais para a instalação de empresas em Araxá. Desenvolvimento está altamente atrelado à economia, então a gente precisa de desenvolver, de trazer empresas, de fomentar esse desenvolvimento para poder a cidade girar como um todo, né? O setor de serviços, o setor de infraestrutura, de planejamento, tudo vai junto com o desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos trazer. Araxá está no centro do Brasil, posição privilegiada, igual Uberlândia, igual Uberaba, que são cidades mais novas do que a nossa, que já voaram, e nós estamos aqui parados. Então, nós precisamos implementar algo para que a gente consiga embalar também e trazer mais empresas para cá, porque nós temos capacidade, né? Nós temos potencial, então nós precisamos fomentar o desenvolvimento e desenvolver também as nossas empresas que estão aqui, não só as mineradoras, como as mineradoras demandam de vários produtos que são buscados fora daqui. Então, por que não trazer essas empresas para produzir aqui e entregar nas mineradoras e também entregar em outros polos industriais que necessitam, né? Então, acho isso muito importante. Tem aqui uma breve apresentação da Carta do CREA aos municípios, eu vou passar a palavra ao Jean, para que faça uma explanação rápida aí, Jean, da carta, essa que está sobre a mesa de vocês. Professor, essa é uma carta que o Conselho Nosso de Engenharia está disponibilizando em todo o Estado para os candidatos e coloca aqui, são 5 eixos importantes. Claro que está numa forma geral, alguns municípios podem demandar algum ou outro, ou todos, mas ela, assim, chamando a atenção e convidando os candidatos a prefeito a aderirem na sua pauta de trabalho, no seu programa de governo, a adesão, assim se ele entender. E, uma vez o candidato aderindo a essas propostas, o CREA irá divulgar para todos os profissionais registrados, e já está fazendo isso, quais são os candidatos que aderiram a fazer uma gestão prestando atenção nesses pontos aqui. Então, a forma dele contribuir é essa, chamando a atenção para saneamento, resíduos sólidos, um punhado de coisa, a questão das chuvas, várias questões, né, como uma contribuição. Aí o candidato que interessar, aí fica o nosso convite, se você participar, é só entrar no site, aí tem que preencher com os dados, mandar uma foto, porque é isso que vai fazer que a gente possa dar publicidade de todos que aderirem, né? Então, nós queremos divulgar para os profissionais, falar, esses pontos que nós entendemos como os profissionais da área tecnológica são importantes, todos esses candidatos aqui aderiram, na sua região são esses aqui, então a gente vai dar visibilidade a vocês que aderirem, tá? Então, eu acho que isso é uma contribuição do Conselho, obviamente ele não pode apoiar como autarquia, porque ele viabiliza uma candidatura, se ele fizer isso, né, ele não pode entrar, mas ele pode sim mostrar a todos os profissionais, olha,
Esses candidatos estão comprometidos em prestar atenção durante a gestão nesses pontos e fazer a interlocução com a gente. Então, fica aí o convite para vocês olharem e havendo interesse, é uma coisa muito simples. Uma assessoria sua pode chegar lá e colocar os seus dados e a foto, e aí o conselho vai fazer essa divulgação. Tá? Pode passar. Agora a gente vai abrir aqui a palavra para o senhor, né, para que o senhor possa explanar e se precisar voltar nos eixos temáticos, qualquer coisa aqui, nós estamos à disposição. Você pode voltar lá, Marlo, e você vai acompanhando, a gente está à disposição, o Marlo está com a apresentação ali, o que o senhor precisar, tá bom? Então, passa a palavra ao professor. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, Diego, pelo espaço, pela oportunidade, né, de estarmos aqui, poder colocar um pouco daquilo que nós pensamos e ter a oportunidade de dialogar com a área que entendo ser uma associação de grande importância para o desenvolvimento do nosso município. Então, muito obrigado por vocês nos darem esta oportunidade de estar aqui com vocês e fazermos esse diálogo. Eu, ouvindo a explanação do Diego, eu fiquei aqui pensando, olha que beleza, né? Como as nossas ideias estão próximas e como o nosso olhar de cidade é semelhante. E por que, né, o município ainda, né, não incorporou na sua totalidade toda essa parceria, esse arcabouço que a área tem à disposição aí para contribuir com o município? Porque o que a gente percebe, né? Parabéns pelas contribuições já demonstradas, a gente percebe que são avanços pertinentes e importantes que o município recebeu, graças ao apoio de vocês, e é fundamental que o município esteja atento e ouvindo essa associação, porque, veja bem, quantas coisas o município às vezes fez, e eu falo da cabeça do prefeito, e a coisa às vezes não fica tão boa assim. Falta elementos. Por quê? Porque governa olhando no retrovisor. Nós precisamos de uma gestão agora que olhe para frente. Bem dentro disso que o Diego disse agora há pouco, é governar pensando nas próximas gerações. Não é governar pensando na próxima eleição. Nós temos um problema sério aqui em Araxá. Porque as pessoas governam pensando na próxima eleição. O cara ganha a eleição agora, está pensando já em 2024. Mas ele não está pensando no futuro, na próxima geração. E eu tenho dito sempre nas minhas explanações, quero governar Araxá não olhando no retrovisor, mas olhar para frente. E uma das coisas que nós temos aí como meta é a implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E nós queremos contar muito com o apoio da área para que a gente possa implantar este plano, que é realmente fazer a total modernização da nossa cidade, inclusive das vias de acesso. Porque eu acredito que um dos gargalos que nós temos, principalmente nos horários de pico, nas vias já colocadas e até em outras, dentro dos bairros, é devido a essa falta desse olhar atento, minucioso, de um técnico, de alguém que realmente tenha conhecimento da área e assuma isso junto com o município. Porque nós não estamos já com a cidade de menos de 30 mil habitantes, não. Nós estamos hoje com uma cidade de mais de 100 mil habitantes e uma cidade em potencial de crescimento. Uma cidade que vai crescer mais e que precisa ter esse crescimento organizado. E para que isso aconteça, primordial esse Plano Municipal de Mobilidade. Esse estudo sério e minucioso de cada detalhe de Araxá, porque nós não podemos falhar agora. Nós estamos já dando início aí à terceira década do século XXI. Então, agora é um momento crucial de avanço econômico, desenvolvimento tecnológico, e Araxá não pode falhar, senão nós vamos ficar muito para trás. E é vergonhoso, né? Um município que tem uma arrecadação tão grande como a nossa e ficar para trás, às vezes de um município que tem até um potencial econômico menor que o nosso. Então, esse plano é uma das nossas propostas e nós queremos contar com a parceria, com o apoio de vocês, que nós possamos estar juntos caminhando na implantação desse Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Dentro da questão ambiental, a nossa proposta é combate à pobreza e desenvolvimento sustentável.
Uma das coisas que nós temos, esse olhar atento, inclusive, nós pensamos, desenvolvimento econômico se faz com distribuição de renda. Senão não tem desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, o cuidado e o zelo com o meio ambiente. Então, é outra proposta nossa. Nossas nascentes estão sendo, cada dia mais, está acabando. E a gente já percebe que os rios que nós temos, que são os rios de onde nós temos o fornecimento de água, não vão suportar por muito tempo. Tanto é que já há setores da cidade que falta abastecimento. Então, é preciso uma política séria ambiental em Araxá, que cuide das nascentes. Por exemplo, nós temos lugar na nossa cidade que era lugar de nascente. E, infelizmente, devido a um descuido, uma falta de planejamento, uma falta de um olhar atento a essa questão, nós perdemos essas nascentes. Então, é uma proposta nossa também, que é esse cuidado com o meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável, que é a arborização da nossa cidade. Uma cidade arborizada, além de contribuir com o meio ambiente ser mais saudável, é mais bonita, né? Então, é outro cuidado e outro olhar atento que nós também temos aí para os próximos 4 anos. Colocado também a questão da presença no conselho. Nosso princípio, gente, de administração é a democracia participativa. Não há coisa melhor numa gestão do que isso que nós estamos vivendo agora. Isso aqui é ímpar, isso aqui é primordial para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de qualquer povo. Não há desenvolvimento sem diálogo, não há desenvolvimento sem escuta atenta. E o que o prefeito mais tem que fazer é ouvir. O prefeito tem que falar menos, o prefeito tem que fazer menos o que ele quer e ouvir mais o seu povo, ouvir mais as associações, para que a gente possa ter condição de fazer o governo que a cidade precisa que seja feito. E é essa a nossa proposta. Por isso a democracia participativa. Vamos valorizar, e muito, gente, os conselhos. Os conselhos vão ter autonomia de administração. Eu, particularmente, sou conselheiro do Conselho Municipal de Educação. O que a gente percebe? A gente percebe que nem sempre nós somos ouvidos. Nem sempre aquilo que a gente propõe é aplicado. Por exemplo, no início agora da pandemia, nós brigamos e propomos, por exemplo, a criação de uma plataforma. Só para dar um exemplo, fugindo um pouquinho aqui, para a gente mostrar como que é a funcionalidade dos conselhos do nosso município. E a gente não é ouvido, porque a secretaria já traz o negócio pronto. O conselho é só para escutar. O professor Wander está aqui também, é membro do conselho. Então, a gente está no conselho só para ouvir o que já foi deliberado na secretaria. Está errado. O que vai ser deliberado tem que ser discutido e debatido no conselho. E podem estar certos que essas instituições citadas, instituições essas de grande importância para o desenvolvimento, não só de Araxá, desenvolvimento do nosso Estado, desenvolvimento do nosso país, pode ter certeza que terão assentos garantidos dentro desses conselhos. E nós queremos a participação com veemência de cada um de vocês, de quem for representar. Por quê? Porque nós queremos ouvi-los. Ninguém melhor do que o profissional da área para poder dar as contribuições. Nós estamos vivendo um período na nossa sociedade triste, governos que viram as costas para a ciência. Eu nunca vi país que vira as costas para a ciência desenvolver, avançar. Todo país desenvolvido é desenvolvido porque valorizou a ciência, valorizou a pesquisa, valorizou quem conhece. Então, isso vai ser fundamental e é um compromisso que nós assumimos com as instituições, com a área, com o CREA, né? E com isso, todas as instituições aqui citadas, porque nós entendemos que é de grande importância que vocês estejam no conselho, que nós queremos ouvi-los. O que vocês colocou no slide aqui, Araxá está aquém disso. Oxalá tivesse ouvido. Quanto tempo nós não tínhamos ganhado? Nós estamos em 2020, mas se a gente for calcular, nós ainda estamos na década de 90 em desenvolvimento. Podemos desenvolver muito mais. Podemos avançar muito mais. Outro ponto que eu quero colocar para vocês, foi colocado pelo Diego, a questão do plano de carreira do servidor. Isso é outro problema sério do município de Araxá. Não se tem um plano de carreira, gente. O plano de carreira que foi criado há muito tempo, extremamente defasado, e ele não vale, não é implementado. E nem mesmo o da educação acontece na prática, porque ele prevê uma atualização salarial, mas quando tiver disposição orçamentária, e nunca tem. É por isso que nós estamos prevendo o aumento de investimento em educação, porque a educação transforma a vida das pessoas, transforma um povo.
Nós vamos fazer isso. E vamos implantar o plano de carreira para todas as categorias do funcionalismo público do município de Araxá. É um absurdo um município como o nosso não ter plano de carreira, gente. O servidor não tem perspectiva. Ele entra em A e aposenta no A. Não progrediu em nada. Está ali há 20 anos, o outro entra do mesmo jeito que o que está ali há 20 anos. Está errado. Véio. Nós temos que mudar isso. E isso é zelo com o servidor. É ter carinho com aquele que é servidor. Eu nunca vi serviço público funcionar bem sem ter servidor trabalhando ali. Certo? E aí a devida valorização, viu, Diego, de cada profissão ser respeitada. Porque cada profissão tem ali a sua luta árdua. Todo profissional tem toda uma labuta, né? Não se torna engenheiro da noite para o dia. Não é assim. Vocês sabem muito bem disso. É assim como em qualquer profissão. Não se forma da noite para o dia. É uma luta. E esta luta tem que ser valorizada. O prefeito tem que olhar com carinho e com zelo a luta de cada trabalhador e valorizá-la. Né? Então, nós faremos isso. O plano de carreira vai ser uma realidade. Outro ponto importante colocado, a questão da UFTM. Gente, na minha análise, foi incompetência de quem estava governando Araxá. Nós perdemos o polo federal em um dos momentos mais lindos da história do Brasil. Momentos em que surgiam institutos federais por todos os cantos. Momentos em que a extensão de campos federais chegava em vários municípios. Municípios menores do que o nosso recebeu. E o nosso ficou aquém. Por que não recebeu o UFTM? Qual é o gargalo? Falta de gestão, incompetência. Assim como nós vemos isso na saúde, porque nós não temos tratamento de câncer até hoje em Araxá. Falta de humanidade de quem governa esse município. Senão já tinha. Tem que buscar parceria, tem que correr atrás. Tem que ir aonde tem recurso. Assim como nós vamos fazer o anel viário. Para fazer o anel viário, tem que modernizar a cidade. Uberlândia tem, Uberaba tem, por que Araxá não vai ter? Precisamos trazer para Araxá também, modernizar nossa cidade. Ah, não tem recurso no município. Vamos buscar recursos. Nós temos deputado estadual do município. Nós temos o governador, que é do município. E vamos na união. Vamos aonde for. Vamos atrás dos deputados, das bancadas, dialogar com todo mundo, tirar a vaidade. Ó, com esse aqui eu não converso. Recurso desse aqui eu não recebo. Isso tem que acabar, gente. Araxá nós não podemos, tem que governar pensando na cidade, pensando nas pessoas. Então, nós vamos atrás. E nós vamos implantar, tendo oportunidade, vamos viabilizar. Nós estamos num período que a gente tem que reconhecer que as universidades estão tendo corte de gasto. As universidades estão perdendo orçamento. Já estão custando a manter os polos que existem. Essa que é a verdade. Mas nós assumimos o compromisso e vamos correr atrás, porque, por exemplo, para fazer um mestrado, você tem que ir para Uberaba, por exemplo, a gente da educação. Nós não temos um mestrado em educação em Araxá. Então, para você fazer um mestrado, é viajar 100 quilômetros, e aí você está na sala de aula e tem que fazer mestrado. Olha a luta. Por exemplo, no IFTM, por exemplo, para você fazer um mestrado lá, você não tem bolsa. Então, você tem que estar trabalhando, você tem que se manter. Mas você tem que trabalhar e ir para o mestrado. Olha a dificuldade, olha a luta. É o que a gente passa para fazer um mestrado, por exemplo, na educação. Então, nós vamos lutar, é aquilo que for possível conseguir em relação ao polo da UFTM, resgatar o que nós já tínhamos conseguido, nós vamos buscar. Inclusive com um bom secretário municipal de educação, escolhido pela categoria ali, dialogando, para a gente poder tentar aí, sentar novamente com a UFTM, sentar novamente com os responsáveis por essa extensão, para que a gente possa garantir e ter essa extensão aqui também na nossa cidade. São compromissos, gente, que a gente assume com vocês, que a gente assume com Araxá, porque nós entendemos que a nossa cidade já está no momento de viver isso. Eu achei muito obrigado por ter passado o slide, que é um ponto que eu quero explanar sobre ele também. A questão do plano econômico. A criação do plano econômico para incentivos fiscais para a instalação de empresas em Araxá. Eu penso, Diego, primeiro nós precisamos cuidar das nossas empresas locais.
Nós precisamos promover a economia solidária. Nós precisamos cuidar de quem produz aqui na nossa cidade. Gente, nós estamos vendo o pequeno comerciante no bairro custando se manter, quase fechando as portas, porque não tem um cuidado do governo municipal. Nós vamos cuidar dessas pessoas, inclusive com parcerias com o SEBRAE, nós vamos levar condições para essas pessoas empreenderem. E aí sim, vamos dar condições para que venham outras empresas. Eu tenho dito isso já há muito tempo. Araxá, por que Araxá não é um polo de desenvolvimento empresarial e econômico? Se nós estamos num lugar privilegiado e estratégico, entre Belo Horizonte, a nossa capital, e o Triângulo Mineiro. Gente, aqui é passagem de tudo. Que vai para o estado de Goiás ali, e até mesmo para o estado de São Paulo, né? Por que Araxá não tem mais indústria? Por que o nosso distrito industrial é tão abandonado? É tão sucateado? Nem recapeamento de qualidade tem. As empresas vivem o abandono. Falta um restaurante para o pessoal se alimentar. Por que é dessa forma? Por que tamanho descaso? Nós vamos mudar essa realidade. É um compromisso nosso. Vocês podem estar certos e nós queremos ter a área como parceira para nos ajudar nesse trabalho, nesse cuidado. O CREA vai estar junto conosco, ao nosso lado, para a gente poder cuidar do nosso distrito, para a gente poder buscar junto às mineradoras recursos, também para fomentar o turismo. Por que não? O turismo morreu em Araxá, é uma alternativa. Buscar recursos junto às nossas mineradoras, implantar o tratamento de câncer em Araxá, a UTI neonatal. Nós precisamos dessas parcerias e dar condições também para nossas mineradoras continuar desenvolvendo seu trabalho, que é de grande importância para a nossa economia. E, claro, as empresas que vêm prestar serviço, se instalar em Araxá, conforme o Diego colocou, para dar mais oportunidade de emprego para o nosso cidadão aqui na nossa cidade. Essas são nossas perspectivas, gente. São projetos e propostas que nós temos anseio de ver implementado em Araxá. Plano diretor, nós vamos fazer isso dialogando com toda a comunidade. Nós estamos vivendo uma urgência de rever o plano diretor. Por exemplo, a metragem do asfalto não está prevista no plano diretor. Aí faz um loteamento, o cara vai lá e passa uma camada, joga uma lama asfáltica. Rua. Passou uma chuva, os buracos aparecem. Problema de quem mora no bairro. Ninguém assume a responsabilidade. E o município, infelizmente, está com um problema sério no recapeamento aí, né? A gente precisa rever e analisar isso, porque nós precisamos fazer isso com mais qualidade, valorizando quem contribui, que é o cidadão. É outra questão que nós vamos fazer, essa revisão do plano diretor. Nós queremos contar aqui com a associação, participando conosco, inclusive nos fóruns comunitários, que a gente pretende fazer isso com as associações, mas também com toda a comunidade de Araxá. Deixar o povo participar das definições do plano diretor, plano esse que tem validade para 10 anos. Então, já pensou? Se não rever e não for bem feito, é mais 10 anos perdido, né? Mais 10 anos olhando para o retrovisor. E nós não podemos mais deixar isso acontecer. Escoamento da produção. Cuidado e zelo com o homem do campo. Falta respeito com quem produz no município. Eu morei boa parte da minha vida na fazenda. Gente, toda chuva é a mesma luta. Atoleiro e mais atoleiro. Caminhão de leite encravando e produtor perdendo a produção. Sempre. E ninguém paga essa produção, o produtor não. Ele só fica com prejuízo. Ninguém assume a responsabilidade. Nem a empresa, nem a prefeitura, ninguém. Nós precisamos mudar essa realidade. Então, cuidar melhor das nossas estradas, ter um planejamento, porque também só arruma estrada quando chove. Está chovendo, está passando a patrol. Aí não adianta, né, gente? Então, ter um plano, ter um planejamento, e aí nós precisamos da engenharia, nós precisamos de pessoas técnicas que tenham esse entendimento, que tenham esse conhecimento, para nos ajudar a planejar e a cuidar das nossas estradas vicinais. Inclusive, vamos mandar também um projeto de lei para a Câmara Municipal, estando no governo, para que a gente possa implementar o programa Porteira Adentro, que é fazer com que a gente melhore a estrada até a saída da produção. Porque o que acontece? Arruma a estrada até na porteira. O caminhão encrava, é perto do curral. E aí? O produtor não tem condição de arrumar? Vai ficar sem mandar o leite? Nós precisamos arrumar as nossas estradas até o ponto de partida do escoamento da produção. Compromisso nosso também que a gente vai mandar para a Câmara Municipal. E queremos ter a associação aqui como parceira para a gente ajudar a discutir e pensar essas questões. Quero dizer, Diego, que estando nós na prefeitura,
a área vai ter um grande parceiro no Executivo, né? Eu e o Reginaldo, nós estamos, né, Reginaldo, prontos para ser parceiros e estar ao lado de pessoas que realmente pensam em Araxá e estejam atentas com o nosso desenvolvimento, porque é isso que nós almejamos para o nosso povo e para a nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Reginaldo, vou passar a palavra para você fazer suas considerações. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade. Sobre o plano diretor, qual a dificuldade da revisão desse plano diretor, que todo lugar que nós fomos, ouvimos isso. O plano diretor está travando Araxá e nós não conseguimos. Eu mesmo tive uma experiência difícil em relação ao plano diretor. Eu tinha um empreendimento aqui de uma pista de kart e me esbarrei nesse plano diretor. Infelizmente, não consegui avançar esse projeto, que geraria lazer e também empregos para a região. Eu sei do trabalho seus e estou vendo a dificuldade que vocês encontram realmente, como diz o companheiro Diego, nós temos que pensar bem à frente, gente. E nós estamos realmente bem atrás. Eu não sei qual o motivo. Se após o pleito eleitoral não se desmontam os palanques, não se caminham juntos, o grupo A com o grupo B e o grupo C se tornam adversários mais ferrenhos que durante um pleito. E as coisas não podem ser dessa forma. Ou nós caminhamos juntos, ou nós vamos levar Araxá para um retrocesso maior do que está acontecendo. Não é possível as coisas acontecerem da mesma forma. E não podemos ter resultados diferentes se fizermos a coisa da mesma forma. Nós estamos apresentando, nessa eleição, uma oportunidade de Araxá avançar de uma forma diferente. Outros candidatos estiveram aqui, ou vão estar com vocês, e vocês vão ter que observar realmente se essa proposta caminha com vocês ou não. Né? Eu gostei da apresentação sua aqui e sei da seriedade dessa instituição. Gente, se não fosse vocês, essa vigilância permanente, estaríamos pior. Só citar uma coisa que você falou sobre as rampas de acesso de veículos. Tem um local em Araxá que a rampa avança em cima da rua. O que está acontecendo? Está faltando a presença do poder público, que às vezes acha que todo mundo é vigilante. Não é, mas o poder público é responsável pela maioria das coisas que acontecem no nosso município. Né? E não vejo dificuldade em caminhar juntos, não só com vocês, mas com outras associações. Aqui são pessoas sérias, né? E a cidade tem que dar um valor a esse trabalho que essas instituições querem fazer e que, às vezes, encontram essas dificuldades. Muito obrigado. Inclusive, eu esqueci de comentar, né, e me lembrei agora, a questão da habitação. Nós temos como proposta o Programa Municipal de Habitação. Inclusive, nós estamos com um problema sério aí com as invasões, né? E faltou aí uma fiscalização, faltou um olhar atento no início, e nós precisamos corrigir isso. Né? E nós queremos implementar o Programa Municipal de Habitação, inclusive para essas pessoas nessa situação e outras que estão tendo aí nessa pandemia que escolher se paga o aluguel ou se coloca o alimento na mesa, né? E, mais uma vez, a gente quer contar com essa parceria, com a coordenação desses projetos, ter, conforme colocada a proposta de vocês, ter alguém para estar junto com a gente, e nós vamos ficar muito felizes de tê-los do nosso lado nesse projeto, nessa proposta, que para nós é fundamental, viu? E outro ponto importante que você colocou, Diego, eu acho de grande importância, é preciso que todo o projeto seja bem colocado antes. Nós, no Brasil, a gente tem uma tradição, né? Primeiro deixa acontecer o problema, depois busca solução para ele. A gente precisa ser preventivo, né? Só para fazer esse complemento aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Jales, Reginaldo. Eu vou abrir agora a palavra a vocês, né? Ziza, Jean, quem mais quiser fazer alguma manifestação, né? Para que a gente possa complementar aqui. Parabéns, muito obrigado pelas colocações. Primeiro, né, muito boa aí as colocações suas, né? É importante esse espaço democrático, a gente está interagindo e ouvindo aí o pensamento, a visão de vocês.
Mas aproveito agora também para a gente colocar, né, que assim, um pouquinho da história que o Diego falou. A área já tem como tradição, né, quase 40 anos, já ser participativa mesmo no processo, contribuir, né, de forma suprapartidária. Agora nós estamos com uma diretoria muito atuante aqui e a gente sabe que a turma está trabalhando direitinho aqui. A diretoria está avançando bastante e vai realizar muitas coisas boas. Mas sobre o plano diretor, acho que foi em 2001, logo que saiu o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257, eu estava até presidente nessa época, a gente mobilizou todo mundo, conversamos e sensibilizamos o gestor na época de fazer uma discussão da importância de a gente já pensar um plano diretor para a cidade, porque a preocupação com os mananciais de água, para onde que a cidade ia crescer, como é que ia ficar essa questão da organização urbana como um todo, e depois seria feitas as leis complementares, né? Então, aí nós convidamos um especialista na época, uma pessoa incontestável, que era um arquiteto, até faleceu recente, Jorge Ohaim, tinha feito já o de São Paulo, era o único feito no Brasil, em atendimento ao Estatuto da Cidade, cuja lei federal prevê a responsabilidade que os municípios cumprem a função social, a responsabilidade do Executivo Municipal fazer com que seja esse o objetivo, que o município não seja fonte de especulação econômica, mas sim de trazer o bem-estar comum para a sociedade. É uma lei federal muito clara nesse sentido, né? Então, nós trouxemos uma autoridade, a estratégia foi essa, assim, com a anuência até do poder público, fez um debate, uma apresentação explicando, né? E aí, depois disso, ele foi contratado com a sua equipe, com uma equipe nossa de Araxá participando dessa construção. Então, fez toda uma discussão com os setores da cidade, que tem que ser de forma participativa, e idealizou e criou-se o primeiro plano aprovado pela nossa Câmara em 2002, o plano diretor. Dentro do plano diretor, a gente propôs, foi criado também o IPDSA, que é uma autarquia pública municipal, e eu vou explicar o porquê, e o Conselho Municipal de Política Urbana. O IPDSA ele foi criado porque o que acontecia? A cada gestão mudava a Secretaria de Planejamento. Aí o corpo técnico saía tudo, entrava outro corpo técnico, e aí perdia toda a memória técnica. Aí eu falei, não, nós precisamos ter uma memória técnica, você tem um instituto, né? É lógico, o executivo que assume, ele vai colocar o seu superintendente e tal, mas a gente tem percebido que houve assim, umas distorções ao longo da história do papel do IPDCA, que está travando as coisas e tal. Foi natural também, depois da implantação do plano diretor, que alguns setores levantassem algumas demandas que não viam na época, porque quando você vai discutir as cidades, há vários interesses, né? Então, o setor imobiliário é natural, às vezes vai reclamar, pô, não, mas fechou muito a verticalização. Qual era o objetivo? Crescer com qualidade. Crescer com qualidade. A ideia é que a cidade nossa não virasse um paliteiro, um prédio encostado no outro. Tivesse os distanciamentos, né? A visão foi essa. No primeiro momento, aí é claro, depois começam as discussões, tem as revisões, isso é natural, né? Mas eu me lembro que a Câmara quis mudar o plano, eu ainda estava aqui, fui até procurado, por causa da Câmara ser muito, a associação ser muito atuante, e eu tive até na época, fiz uma carta para a Câmara Municipal, falei, a iniciativa não é de vocês, é do Executivo Municipal. E para mudar o plano diretor, tem que fazer a discussão novamente com os setores todos. Não é assim. A Câmara não pode pegar um plano que virou lei e ir lá e mudar ele. O Executivo, sim. Ele reabre a discussão, faz toda uma discussão, aí depois você vai fazendo as adequações. Então, assim, a gente tem orgulho, sim, de ter proposto, de ter o primeiro plano diretor em conformidade com o Estatuto da Cidade em Minas Gerais, por iniciativa da área, o segundo do Brasil. O IPDCA, nós entendemos que dentro da estratégia dele, de ter memória técnica é importante, mas temos visto que ele tem que ser repensado e reorganizado, né? E o plano diretor, ele tem que ser revisado. Tem 2002 que eu estou falando que foi isso, né? Nós estamos em 2020, né? Então, ele tem que ser revisto alguns pontos. Claro, trânsito, esgotamento sanitário, manancial de água, né? Ao invés de crescer para cá, aí viabilizando onde é que estão nossos mineradores, crescendo visando o setor norte. Então, todo esse olhar
ele foi feito. Então, mas, na verdade, é isso. O que a área quer é contribuir, exercer a cidadania com visão de responsabilidade social, ter o espaço para diálogo, né, ser respeitada. Assim, ela vai respeitar o prefeito eleito, com certeza, mas num processo de construção democrática, né, o espaço dela contribuir com o formador de opinião. Né, então, eu acho que é isso, entendeu? É só para reforçar um pouquinho um ponto da história que eu acho que foi importante assim, aqui. Então, eu queria colocar isso, reforçar essa questão, que eu acho que a gestão ela tem que ter esse espaço para o diálogo, entendeu? Isso eu concordo. Tem que ser o gestor municipal, ele tem que saber ouvir também, né? E obviamente aí pode ter interesse conflitante, mas a cidade tem que cumprir um papel social, né? Fazer um esgotamento sanitário, terminar abaixo ali da rodoviária, não é só fazer uma obra, você tem toda uma responsabilidade social com as pessoas que ocuparam ali, talvez por falta de opção, porque não foram percebidas e elas precisavam de um lugar para morar, para se abrigar, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu queria só reforçar esse pensamento, essa ideia aí, e deixar espaço também para os nossos colegas. Desculpe aí a demora. Boa noite, né? Meu nome é Luiz Alberto, mas me trata de Ziza, né? Eu estou como presidente do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, patronal, né? E o que a gente espera muito dos nossos gestores é que crie oportunidades para as nossas empresas, e você colocou que está na sua prioridade. E nossa classe é constituída, né, nosso Sinduscom, por médias e pequenas empresas. E é isso que nós queremos e esperamos, né, que possamos ter oportunidades, sejam criadas oportunidades para as nossas empresas, né, e que, vamos dizer assim, que o município seja menos estatizante, tá certo? E que ele possa cuidar de situações que eu acho que o Estado, né, o município, foque que a educação, saúde, né, o bem-estar dessa comunidade. E que essa parte de desenvolvimento, a parte econômica, de produtividade, ela cabe, talvez, a essa iniciativa privada, onde vai oportunizar para as nossas empresas, né? Os conselhos, você colocou, eu acho que a participação da área, o CREA e o Sinduscom, vamos dizer, nós somos tudo do meio, mas temos, vamos falar assim, situações que são de interesses, né, da categoria, do setor. Então, ele está representado, ele não estará lá defendendo somente os seus interesses, mas colocando seus pontos de vista e a sua atuação de forma que abranja e seja de interesse de toda uma comunidade, né? E esses conselhos, é importante que, às vezes, eles sejam muito mais deliberativos do que só consultivos. Eu também, você disse que faz parte, nós fazemos parte, como membro do Sinduscom, do Conselho Municipal de Habitação. Tenho que deixar claro que deixa a desejar, tá certo? E muito, né? Acredito. Então, os conselhos precisam ser revistos, a forma de atuação deles. Importantíssimo isso, né? E, como você já de antemão colocou, que serão parceiros, né? Eu acho que um potencial expressivo, técnico, de conhecimento, está aqui dentro dessa instituição que é a área. E se o gestor souber usar isso gratuitamente, estão colocando à disposição, porque também faz parte, eu acho que, das nossas entidades, a questão social. E com isso nós estaremos colaborando também com a nossa sociedade. E, evidentemente, o bem-estar de todos é importante, né? Muito obrigado. Hugo, Rafael, você quer colocar?
gostaria de agradecer e dizer, Jean, parabenizá-lo, né, parabenizar toda a área, pelo ganho que vocês trouxeram para nós com o plano diretor. E vai ser de grande alegria para nós, estando na administração, tê-los novamente com a gente, para a gente poder revisar o plano e dar os passos agora que são necessários aí para o século que nós nos encontramos e o período que nós nos encontramos na história, né? Porque quando feito lá no início, né, passados esses 18 anos, a gente vê aí a necessidade de alguns avanços e, conforme posto por vocês, vai ser de grande valia tê-los junto com a gente, para a gente poder fazer esse outro marco na história de Araxá, que é a revisão do plano. Então, muito obrigado, viu? E parabéns mais uma vez pelas contribuições, né, da área, as suas contribuições enquanto presidente para a nossa cidade. E dizer, viu, Ziza, que a gente, justamente nós queremos isso mesmo, cuidar daquele que está produzindo aqui em Araxá. Dar condições para aqueles que empreendem aqui ter campo de trabalho. Essa é uma coisa que a gente quer fazer. Porque o que a gente percebe nas administrações que estão aí? É que você não pensa muito em quem está aqui. As oportunidades não são dadas para quem está aqui. Não põe quem produz aqui como prioridade na hora de fazer alguma coisa, na hora de assumir alguma atividade. Criar mecanismos dentro do processo licitatório, dentro da disponibilidade, né, de serviços, para que quem está aqui em Araxá possa executar esses serviços. Inclusive, né, queremos contar aí com o Sinduscom no nosso programa municipal, né, para a gente poder atuar aqui e fazer as habitações que o nosso povo precisa e dando condições para as empresas daqui executar esse serviço, gerando emprego e renda aqui em Araxá. Então, aí a roda gira. E todo mundo ganha, né? Esse é um modelo de gestão que a gente quer implementar e queremos contar com a força de vocês aí, para a gente fazer esse caminho aí, para a gente trilhar esse caminho juntos, viu? No mais, pessoal, quero agradecê-los, dizer que eu tenho dito isso muito onde eu tenho passado. Cada porta que se abre para que nós estejamos presentes é motivo de grande alegria para nós. Eu fico muito feliz. Quando é me dada aí a oportunidade, para que eu e o Reginaldo possamos estar e falar um pouquinho daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sonhando para a nossa Araxá, daquilo que nós temos expectativa que seja feito no nosso município. Esta é a Araxá diferente, que nós temos gritado aos quatro cantos e clamado à população para caminhar com a gente. Que é a Araxá que todos nós sonhamos, que todos nós queremos ter, né? Uma Araxá que cuida das pessoas, uma Araxá que pensa no outro. Conversávamos agora há pouco, né, Jean? Uma Araxá que tem o ser humano como fim, né? Todo o restante como meio, mas tudo para o bem-estar da pessoa. Ver o araxaense bem, ver o araxaense feliz. Tem uma música nossa, do Partido dos Trabalhadores, que fala, né? Uma cidade parece pequena se comparada com o país, mas é na sua cidade que se começa a ser feliz. Então, é esse modelo, é essa gestão que nós queremos para a nossa cidade de Araxá. E eu não posso deixar de fazer isso, né? Que é o que eu vou fazer agora. Nós estamos chegando aí, próximos ao dia 15 de novembro, e eu quero pedir a vocês. Sei que aqui estamos sentados com líderes, formadores de opinião, cada um aí no seu segmento. Pedir a vocês uma oportunidade de governar Araxá. Pedir a vocês uma oportunidade de nós estarmos à frente do nosso município e poder construir esta Araxá moderna, esta Araxá que possibilita a cada araxaense desenvolver, crescer com perspectiva de futuro. Esta Araxá que não olha mais no retrovisor, mas que pensa nas próximas gerações, nas gerações vindouras. Esta Araxá que vai estar pronta para as próximas décadas, para os próximos séculos. Esta é a Araxá que nós queremos construir. E por isso eu peço a vocês uma oportunidade. Nos dê uma chance de estarmos à frente do Executivo para a gente poder, ao lado de vocês e de toda a comunidade araxaense, edificar esta Araxá que tanto sonhamos. Muito obrigado e conto aí com o apoio e com a força de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelo aceitar o nosso convite e te desejo muito boa sorte para o seu pleito, né?
e que tudo dando certo, nós estamos aqui para caminhar junto, tá bom? Muito obrigado mesmo, mais uma vez, a todos os presentes e a vocês aqui.